A gente conversa agora com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT. Ele está visitando Patos de Minas, também a região aqui nesta sexta-feira. Esteve em São Gotardo, visitou o Hospital Regional Antônio Dias aqui em Patos de Minas e também a Santa Casa. Deputado, qual que é o objetivo dessa visita do senhor aqui hoje, principalmente aos hospitais públicos aqui de Patos de Minas? Alguma novidade por aí? Então, conhecer um pouco mais a realidade, da saúde na região noroeste, em especial Patos de Minas, que é uma cidade mais influente na região do ponto de vista da prestação dos serviços públicos, e me colocar à disposição. Também estou aproveitando esta viagem para fazer uma prestação de contas do nosso mandato de deputado federal aqui na região de Patos de Minas, na região noroeste, mais em especial na região do Alto Paranaíba. Então é isso, nós vamos prestar contas, mas também ouvir a comunidade, colher sugestões. Por exemplo, recebemos as demandas do Hospital da FHEMIG, que tem ali várias demandas específicas, ampliação de leitos, uma política melhor para valorizar os médicos, para prestarem mais e melhores serviços para a nossa comunidade, como também nós vamos conversar agora com a direção da Santa Casa. A gente está chegando já quase que ao período eleitoral, onde os deputados, enfim, o pessoal que vai concorrer fica impedido de destinar alguma emenda parlamentar para uma questão eleitoral. Essa visita do senhor já é uma sinalização para algo próximo mandato, ou ainda tem possibilidade de alguma ajuda ainda em 2022? Olha, sempre tem, ainda temos aí emendas de bancada, alguns recursos que é possível sim fazer uma destinação, mas também tem como objetivo colher sugestões mais micro e macro do ponto de vista da nossa ação parlamentar, como também levar essas demandas da região para o programa de governo em Minas Gerais, mas em especial para o nosso programa que nós estamos construindo com Lula presidente. Então, também tem essa intenção. Nos últimos 6 anos, os deputados do PT estiveram em um governo que não era mais da situação. A gente teve Michel Temer e agora Jair Bolsonaro. Qual balanço que o senhor faz aí da sua atuação como deputado federal durante o governo Bolsonaro e parte do governo Temer? Foi mais difícil conseguir encaminhar ajuda para os municípios? Qual que é o balanço que o senhor faz? Na minha opinião, esses dois governos cometeram um grave erro. O governo Bolsonaro acabou, por exemplo, com o Ministério do Planejamento. Então, um país que não tem planejamento é um país condenado ao fracasso. Segundo, o governo acabou com o programa de aceleração do crescimento, ou seja, obras importantes, obras estruturantes para o desenvolvimento das cidades e também das regiões. Eu posso citar aqui a vergonha de ter uma obra paralisada do campus universitário da Universidade Federal de Uberlândia, o campo Patos de Minas. Eu já visitei pessoalmente durante a campanha eleitoral de 2020 e esta obra deve ser um compromisso do próximo presidente da República. Nós temos que fazer aqui um polo universitário e um polo com curso noturno. Nós vamos resgatar o alento para a juventude brasileira. Nós vamos esperançar a juventude da região noroeste de Patos de Minas. É uma obra que reflete muito bem que o governo terceirizou o orçamento. Ou seja, as emendas parlamentares são legítimas, mas a sua legitimidade não resolve o problema do todo. O Brasil é muito grande, elas não têm equidade, elas não são estruturantes do ponto de vista de fomentar o crescimento econômico. Elas não promovem aquilo que a gente chama do efeito multiplicador das obras públicas no crescimento da economia e não resolve os problemas e os gargalos do custo do Brasil. Portanto, é um erro. Não vai ser com emenda parlamentar que nós vamos duplicar a nossa BR de Patos de Minas a Uberlândia. E é fundamental essa duplicação, porque aqui é uma região estratégica, é um corredor de desenvolvimento econômico do ponto de vista do agronegócio, do ponto de vista da pecuária, do ponto de vista comercial, do ponto de vista logístico. Então, é outra grande demanda. E também a falta de investimentos. Por exemplo, como que nós vamos garantir para a Santa Casa a volta da oncologia,
instalar aqui a radioterapia se não for de um programa de governo? Nós criamos um programa da presidenta Dilma, 80 centros de radioterapia. O governo Temer paralisou os outros 65. Só 15 centros foram implementados no Brasil. E eu tenho muito orgulho de dizer que 5 desses que foram feitos no Brasil foram feitos em Minas Gerais, porque eu participei e consegui o pagamento antes do fim do governo da presidenta Dilma. Então, eu estou dando um exemplo que nós temos que atuar nas pequenas ações, que são legítimas e importantes das emendas parlamentares, mas nós temos que ter um país que tenha investimento. O investimento de um país que quer pensar o futuro, que quer modernizar a sua indústria, que quer gerar emprego de qualidade, que quer resolver o custo do Brasil, não se faz com emenda parlamentar, se faz com recursos de investimento. Um país não pode ter as emendas parlamentares superiores aos recursos de investimento de uma nação. Se isso ocorre, a nação está condenada ao fracasso. Infelizmente, o governo Bolsonaro terceirizou o orçamento público. Para a gente finalizar aqui, é clara a intenção aí do ex-presidente Lula se candidatar. Hoje a gente vive um cenário político e econômico totalmente diferente daquele que ele viu na época que era presidente. E da mesma forma diferente dos 2 mandatos da ex-presidenta Dilma Rousseff. Hoje a gente tem uma inflação muito alta, a gente tem um cenário internacional totalmente diferente, com perspectivas aí de qual será o impacto dessa guerra nos próximos anos. É possível o brasileiro esperar a redução, por exemplo, dos combustíveis, redução dos preços da cesta básica, que é um anseio das classes menos favorecidas num governo, o eventual governo Lula em 2023, e como isso seria feito? Então, primeiro, infelizmente, nós vamos ter que voltar para fazer aquilo que nós já fizemos no passado. Por exemplo, o povo brasileiro tem direito a 3 refeições. O Brasil é o único país que saiu do mapa da fome. Infelizmente, o governo Bolsonaro retornou o país para o mapa da fome. Nesse momento, tem quase 6 milhões de crianças passando fome, 20 milhões de brasileiros passando fome e quase 100 milhões de brasileiros na insegurança alimentar. E vivemos uma carestia, há uma inflação de preços, ou seja, a inflação está corroendo o poder de compra do salário mínimo. O salário mínimo hoje no Brasil não tem ganho real, e é importante destacar que 70% do povo brasileiro ganham até 2 salários mínimos. Esses 2 salários mínimos, o que está acontecendo? É gasto 100% em consumo. E a inflação do ano de 2021, ela teve um peso maior para as classes trabalhadoras, para o consumidor de menor poder econômico, do que para a classe média ou para os ricos. Porque na questão dos alimentos, na média, a inflação foi 3 vezes maior do que a inflação geral para quem ganha mais salários e não gasta tudo no consumo. Então, nós temos que combater a inflação, nós temos que ter uma política de valorização do salário mínimo e nós temos que garantir renda ou trabalho para todo o povo brasileiro. Somados esses elementos, é que nós vamos conseguir fazer a economia retomar o crescimento econômico, porque a mudança do Brasil se faz com a geração de novas oportunidades de emprego, de trabalho. No segundo momento, eu defendo que o Brasil deveria ter uma política setorial de reindustrialização da economia. Por exemplo, se o Brasil deixasse de exportar soja, exportasse óleo e, no futuro, proteína vegetal, o Brasil geraria milhões de empregos e tributos. Se o Brasil largasse de importar minério e industrializasse o minério, geraria milhões de empregos. Se o Brasil, ao invés de exportar café, in natura, em coco e cápsula de café, também milhões de empregos. Se o Brasil deixasse de exportar carne, exportasse proteína animal, milhões de empregos. E no Petrobras você entra com um debate importante. Óleo e gás. O Brasil era uma política energética de óleo e gás que era do poço, na extração do óleo bruto até o refino, que a gente fala empresa verticalizada, do poço de petróleo até o posto de gasolina. E agora não, o Brasil está transformando a Petrobras, o governo Bolsonaro, numa empresa meramente exportadora de petróleo bruto e está importando parte do petróleo refinado. O que acontece na prática? Obrigou o povo brasileiro a pagar o gasolina, óleo diesel e botijão de gás em dólar. Mas, na verdade, não precisaria, porque 85% da produção do combustível no Brasil ainda é refinado no Brasil. O Brasil produz um combustível 60% mais barato que o preço internacional. Então, a política de dolarização, que chama de paridade de preço internacional, é uma política criminosa praticada pelos conselheiros da Petrobras e pelo presidente da República. O que fazer para fazer diferente?
fazer a nacionalização do preço. Eu sou autor de um projeto que eu estou desafiando a Petrobras e estou propondo mudar a Lei Nacional de Petróleo e as competências da Agência Nacional de Petróleo para dar transparência na composição de preço. Aí o povo brasileiro vai ter certeza que a política do governo Bolsonaro em relação aos derivados de petróleo é criminosa, é uma roubalheira contra todos os setores da economia brasileira.